Jornal da Pan, a partir de agora, recebendo o nosso convidado de hoje, Vinícius Barbaroto, gerente da Ótica Zais Marília. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan. Bom dia a todos os ouvintes e mais uma vez agradecer aí pelo espaço. Vamos começar falando aí sobre os solares hoje, Vinícius, porque o sol tá forte. Um para cada um, né? Ele tá sem limites, né? Ele viu o limite e passou dele. Pois é, sim. E aí, para se proteger aí desse sol, nada melhor do que um óculos de sol com todas as proteções, UVA, UVB, para não prejudicar seu olho, né? Então, a gente tem... É isso que eu queria pedir para você, né? Explicar um pouquinho a importância de você comprar um óculos solar, né? Com especialista realmente em lojas como a Zais, que vendem o produto que realmente tem certificado de garantia para proteção aí dos olhos. Exatamente. Todo óculos, principalmente os de sol, ele precisa ter a proteção UVA, UVB, que são os raios que afetam nosso olho, né, a retina e tudo mais, e podem prejudicar seriamente as pessoas. Então, você comprando um óculos de uma ótica credenciada, você vai ter com certeza aí a garantia de que está usando um óculos com proteção. Inclusive, as lentes das Zais, elas têm proteção UVA, UVB também para as lentes de grau, não só os óculos de sol tem. Não é toda a marca que tem essa proteção, inclusive foi a Zais que iniciou essa inovação. E aí com isso, até os óculos de grau você pode usar no sol, que não vai ter problema. É claro que você vai ter aquele incômodo, né, da luz forte, porém já tem as proteções UVA, UVB. Nossa, que legal. Então todas as lentes das Zais têm essa proteção? Perfeitamente, todas elas, desde a mais básica até a mais completa. E aí em questão de marcas, é uma variedade? Sim, para os óculos de sol tem muitas marcas de todos os tipos, todos os gostos, todos os preços também. Muita gente acha que a gente ali tem só mercadoria de alto valor, não. Tem óculos de sol, óculos de grau, desde valores mais básicos aí, com todas as proteções, todas as garantias. A partir de quanto, Vinícius? Vamos trazer um pouquinho com mais claridade para os nossos ouvintes. A partir de quanto eu consigo comprar um óculos de qualidade e, é claro, com garantia lá nas Zais? Olha, a partir aí de uns R$400 já consegue comprar óculos de sol e inclusive alguns desses modelos, né, de em torno de R$400, R$500, a gente também faz algumas promoções aí de 20%, 30%, então você acaba pagando aí até uns R$300 em óculos com todas as proteções, com garantia, né? Qualidade, durabilidade, né, porque também tem que ter um óculos que dure. Você vai pagar um valor que não é baixo e ele precisa durar, né? Se você compra um óculos de baixa qualidade, você vai usar ele aí por um tempinho, logo pode acontecer dele quebrar, a haste quebrar, um parafusinho soltar e você não conseguir usar mais. Fora a questão da proteção também, né, Vinícius? Sim. Às vezes as pessoas elas não entendem a necessidade de que, de fato, é muito importante a questão da proteção dos raios solares, né, para o nosso olho. Exatamente. Eu digo que os olhos são, assim, né, o nosso guia, né? Sem os olhos fica muito difícil a gente viver, vamos dizer assim, né? Pensa que uma pessoa que ela tem problema de visão, é muito difícil ela conviver ali. Então a gente tem que se preocupar mais com os olhos. As pessoas às vezes não têm essa preocupação, nem com relação ao grau que ela usa, né, e tudo mais. E com relação aos raios solares é muito importante, porque cada vez mais parece que a gente está com incidência maior do sol, né, dos raios solares. Então tem que se preocupar, tem que se proteger. E a gente está... Quer falar? Pode? Está com uma incidência maior nos raios solares e também nas pessoas que estão passando a utilizar os óculos de grau também, né? Sim. Até devido à questão de tela, de exposição à tela há muito tempo, à luminosidade, ao celular, né? Porque hoje as pessoas passam o tempo inteiro no celular, tudo a gente faz no celular. Então eu percebi que tem um aumento grande de pessoas que utilizam óculos por conta da tela, né? E isso também é uma preocupação. Antes de você entrar, a gente estava conversando aqui nos bastidores, que todo mundo usa óculos, falando da questão de usar corretamente, ter diminuído o grau e corrigir. Quando você não usa, ele aumenta. Isso é fato, né? Exatamente, exatamente. O uso correto faz com que evita aumentar o grau e às vezes pode até acontecer de reduzindo, né? Mas tem que ser usado corretamente, primeiramente para que quem já tem um problema
de grau, né, que a gente chama de dioptria, possa não ter que usar graus mais fortes com o tempo, mas também com essa questão da proteção, né, que as lentes Zeiss já têm a proteção UVA-UVB. Agora, para a gente fechar aqui a primeira meia hora do Jornal da Pan, Vinícius, ainda na questão dos solares, né, a pessoa vai pela marca ou vai pelo design? Ela chega lá, ela olha, coloca no rosto, opa, esse aqui ficou legal. Tem muita gente que já vai buscando uma marca, né, que ela viu, isso. Muitas vezes a marca ela já se vende mesmo, né? Então, só por ser de tal marca, a pessoa já vai querer aquela marca ali e não quer outra, mesmo tendo algo similar, né? Mas tem pessoas que não, que ela quer provar aquele que vai ficar mais certo no rosto dela, mais bonito, mais bem encaixado, qual que vai combinar com uma roupa dela, né? A gente já falou aqui algumas vezes que o óculos ele está sendo usado também como adicional de moda, né? É um acessório, né? Um acessório e tudo mais. Então, tem a busca pelos dois, tanto pela marca quanto por um modelo que vai ficar bem no próprio rosto. Vinícius Barbaroto, gerente da loja Zeiss Marília, hoje com a gente no Jornal da Pan. Tem novidades daqui a pouquinho, depois de um rápido intervalo aqui em 100,9, mas a gente vai continuar mais um pouco no YouTube Jovem Pan. E essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Unimed Marília, presença que transforma. Um rápido intervalo, a gente volta já. Nesta quinta. Ô Vinícius, para quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube, né, apenas agora nesse momento, eu até vou, eu vou deixar pra gente falar no 100,9, porque a gente já pega todo mundo. Certo. Que é a questão daquela lente que a gente estava conversando lá no café para as crianças, né? Mas Sim, vamos deixar pra gente aprofundar. Tem muitos pais, né, ouvindo agora indo trabalhar. Vamos deixar pra gente aprofundar esse assunto depois também em 100,9. Tem novidade e até o que eu vou falar aí é um exemplo que a gente teve no nosso próprios clientes, né, que a gente viu que realmente funcionou essa tecnologia nova aí das Zeiss. Das crianças, cara, Isso. que legal. A gente tá falando do grau, que eu não lembro agora se foi Samantha, se foi o Wagner, a gente tá falando de que usou certo, corrigiu e diminui. E eu falei que quando na faculdade eu usei também para hipermetropia e corrigiu, e aí hoje eu uso mais por questão de tela, então é outra coisa, mas é bem pouquinho também. Sim. Então usar corretamente faz toda a diferença, né? Com certeza. E tem gente que tem o óculos guardado, né, que não usa a vida inteira. E aí eu falo, cara, dá até medo se for no oftalmo. Não, o que aconteceu comigo no início, né? Era só para trabalho, assistir TV Sim, e tal, sim. e fiquei um ano sem usar, esqueci do óculos, quando eu fui ver já tava um grau lá em cima, Agora tem né? que usar o dia inteiro. Então. Agora tem que usar. Se eu ficar sem óculos, eu não consigo dirigir. Até na minha habilitação já tá lá, né? Sim, geralmente é assim. Geralmente a pessoa ela começa a usar só naqueles momentos que precisa. Então, se é um estudante, por exemplo, ele vai usar na escola porque ele não está enxergando a lousa. Então, ele usa naquele momento. Saiu da escola, ele tira. Não vou usar óculos. E aí você estava falando até da questão das lentes que as pessoas compram em... Vamos usar para não falar o lugar... A gente tem que falar, lente de camelô mesmo. Paralela. Paralelas, isso. Nossa, paralelas ainda são algumas boas, né? A gente está falando de óculos que não tem nenhuma proteção. Sim, o problema é esse, né? Se você compra um óculos que não tem procedência, uma lente que não tem procedência, ela não vai ter essas proteções, o VA, o VB, não vai ter a proteção de luz azul também, que hoje é muito importante para o uso de dispositivos digitais. Né? Então isso acaba prejudicando não só a questão dos raios solares que vão passar pela lente e não vai te proteger, mas também com a questão de, às vezes não é o grau correto, às vezes não estão com as medidas corretas. Mas aí não é só o de sol, então? Não, o de grau também. Então, assim... Eu achei que a pessoa ia, de repente, comprar mais barato, mas o de sol tem... Compra também, né? Não, mas aí tem o de grau também? O pessoal vende o de grau também? Pior que tem. Gente... É vendido até em farmácia, gente. Então a gente, assim, né, como assim? Eu não posso vender remédio, porque eu não sou especializado em remédio, mas uma farmácia ela pode vender óculos de grau. E aí fica aquela questão, né? Não tem certificação, não tem um técnico óptico ali dentro da farmácia para saber. O grau do seu olho, né? Não é tirado exatamente o grau correto, né? Eles vendem muitas vezes o mesmo grau nas duas lentes. Então, por exemplo, mais um grau na lente direita, mais um grau na lente esquerda. Mas é muito difícil a pessoa que tem o mesmo
mesmo grau nos dois olhos, né? Então já fica totalmente defasado, né? A gente precisa tirar medidas do rosto da pessoa, da pupila da pessoa, para ser montado, fabricado da maneira correta. Então esse uso, vamos dizer assim, incorreto, ou de lentes que não tem uma procedência correta, não tem as medições corretas, também acaba te prejudicando, vai acabar forçando sua visão e às vezes aumentando o seu grau. Piora a situação, né? Piora a situação. Ô Vinícius, você fez um comentário e eu não posso deixar de falar, né? Ontem eu estava dentro de um Uber e ele fez o mesmo comentário sobre farmácia. Eu não sei por qual motivo a gente estava falando, ele falou assim, cara, agora a farmácia vende refrigerante, vende chocolate, vende não sei o quê. Aí ele fala, tira o mercado do outro, porque o mercado não vende remédio. Eu falei, nossa, e agora você falou a mesma coisa. Pois é. Até questão de óculos, né? Pois é, as farmácias aí estão multivendas. Não é um mercado, né? Um supermercado, na verdade. Virou como é que chama? A conveniência, né? É Isso, verdade, é uma isso. conveniência, na real. E o maior problema do óculos de sol comprado, né, sem procedência, é você acreditar que por estar confortável, né, porque a lente é escura e tudo mais e fica confortável para o uso, porém ela não está te protegendo. Os raios solares estão passando pela lente, tá atingindo sua retina e tá te prejudicando. E queima, né? Eu fiz um Isso. ultrassom ocular e aí fica, cara, é bizarro, fica marcadinho assim, ó, os rainhos, assim, os queimadinhos no olho por conta do Isso raio vai sol. afetando, vai diminuindo a acuidade visual, né? Então pode causar problema mais lá na frente, né? Alguma doença ou aquela questão, aumentar o seu grau. Agora falando do que o Wagner deixou no ar no YouTube, Wagner. Isso, a questão da novidade, um relato importante que a gente comentou ali no café, que eu achei muito bacana, que é a questão das lentes para criança, né? Isso. Nós temos um portfólio bem grande para lentes para criança, né? Mas a mais interessante foi aquela que eu vim apresentar no ano passado também. Essas lentes foram lançadas em 2023, no final de 2023. E aí, a partir daí, além dos testes e pesquisas que já tinham sido feitos pelas AIS, a gente teve a experiência própria com nossos clientes da eficiência dessa lente. Então, nós temos um cliente, que ele é cliente nosso desde 2021, uma criança, e ele usa óculos e usava as lentes comuns. Ele passou a aumentar o grau com o tempo, então de um ano para o outro aumentou meio grau, depois de outro ano, de 2022 para 2023, aumentou 0,75, que já é um aumento muito grande para uma criança. E aí, a partir do final de 2023, ele começou a usar essa lente, que é a lente Zeiss MyoCare. São as lentes próprias para evitar a progressão da miopia, ou seja, ele evita que a miopia da criança aumente assustadoramente. Então, ele passou a usar essas lentes. A mãe, no início, ela ficou meio receosa, estava comentando com o Wagner, porque o valor não é baixo, né? Eu falei para o Wagner, é o valor de R$ 1.999. Porém, a vantagem dessas lentes é que a cada 6 meses, a criança pode fazer uma troca grátis. Então, nessas crianças, o acompanhamento é de 6 em 6 meses pelo oftalmologista. Então, se o oftalmologista alterar o grau da criança, ela tem direito a um novo par de lentes durante um ano. Então ela tem duas trocas no ano. Sem custo adicional, né? Sem custo adicional, sem custo de montagem, sem nada disso. Você acaba tá compensando. Uma lente, né? Tá exatamente, 3 pares. 3 pares por esse valor. Só tem uma diferença ali, né? É no caso de troca com o laudo médico. Isso, né? A troca de grau. Porque geralmente vai acontecer, com o crescimento da criança, ocorre essas trocas de grau, né? Então, o que não vai acontecer, que ele não vai ser tão exacerbado, isso, na verdade. E aí o que é interessante, no nosso caso, desse menino, ele regrediu. Então, de 2023 para 2024, diminuiu 0,25 do grau dele. Por conta das lentes. Isso. E aí, de 2024 para 2025, não sei se era para acontecer, mas ele tem também, além da miopia, ele tem astigmatismo, também regrediu o astigmatismo. Então, a gente não sabe se isso tem a ver com a lente, porém, ela está cumprindo o papel dela muito bem, que o papel dela era para não deixar esse grau aumentar. E no caso dele, regrediu. Então foi muito legal, muito interessante a gente ter esse caso. Na troca entra também até quando diminui, né? Vai ter que trocar a lente de novo. Isso, no caso dele diminuiu, a gente fez a troca sem custo
produtos para ele. E quando você falou mesmo aqui, eu também fiquei assim, falei, mas será? A gente é meio... Sim, como é que Tomé, diz o São Tomé, né? Só acredita Tomé, vendo. São Tomé, só acredita vendo, né? Exatamente. E agora a gente tem um caso aí para provar, para mostrar que realmente funciona, que realmente deu certo e que realmente compensa os pais investirem nas lentes iSmileCare para as crianças que têm miopia e evitar que a miopia da criança aí progrida. E infelizmente, não sei se daqui a alguns anos, mas infelizmente pro adulto não funciona, né? É mais pra criança mesmo, Isso. Né? Essas lentes elas são indicadas aí até 16, 17 anos, no máximo aí 18 anos, que é o momento de crescimento da criança, né? E aí com isso a gente consegue fazer essa estabilização do grau dela. E uma novidade aqui também bem legal, eu falei desse valor da lente, exclusivamente na nossa loja, nas Eyes Vision Center Marília, a gente tem um desconto de 20% nessa lente para os clientes que estão ouvindo a PAN, que aparecerem lá na loja, tá? Legal. Então de 1.999 ela cai para 1.599, então fica um valor bem legal e lembrando que são para 3 pares de lente. Olha aí, cara, que isso, hein? Sensacional. Um preço fantástico para 3 pares de lente. Com Tem a certeza. prova, se quiser, o Vinícius fala assim, ó, a mãe da criança, essa daqui, vai lá, Sim. conversa com ela, né, Vinícius? A gente Isso tem que é legal, né? documentado ali no computador, né? A gente tem toda a evolução dos nossos clientes, então a gente tem como até provar que o grau dele regrediu. Isso é muito legal. Perfeito, cara, perfeito. Vamos fazer um rápido intervalo aqui em 100,9. A gente continua com Vinícius Barbaroto no YouTube Jovem Pan. Lembrando que essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento JDP Energia Solar. Transforme o seu telhado em uma usina solar. Cara, que fantástico, cara. É um relato realmente que... Eu até falei pra você, né? A gente precisa frisar, falar do valor, porque mesmo que é um valor um pouquinho mais alto, Ajuda mas olha muito. a qualidade de vida que essa criança vai ter. Isso, exatamente, porque o grau dele já estava ficando muito alto. E é difícil né? para criança, né? Tem que lembrar Sim, toda. Imagina, sim. o tempo inteiro com óculos, aí vai e volta. Eu tenho amigas que têm Isso. filhos pequenos, inclusive, vou até postar Uhum. essa parte depois, porque às vezes a pessoa não tem outro jeito, né? Exatamente. E aquele negócio, né? Uma criança com um grau alto, se ela perder o óculos, ela perde qualidade de vida, ela perde a aula que ela está assistindo ali, ela perde uma convivência com os amigos para jogar uma bola, para fazer alguma coisa ali que, meu, um grau alto dificulta demais, demais. Eu tenho um grau baixo e eu já não consigo ficar sem óculos. Eu fico imaginando uma criança aí com 4 graus, 5 graus, que no caso dele ele começou com 2,5 e foi aumentando, dele chegou a 4,25. Tadinho, não, é difícil Então já pra é um criança, grau né? muito alto, fica difícil a criança não usar o óculos, né, ficar sem o óculos. Então geralmente os pais têm que ter 2 pares, né, quer dizer, 2 óculos, vamos dizer assim, porque se perde um, se quebra um, ele tem que ter um reserva. Então nesse caso é bem interessante. Ainda no gancho da pergunta do Wagner, né, falando sobre a lente que previne o aumento do grau para criança, tem aquele óculos, não tem? Eu lembro da última vez que é o óculos que a lente não quebra, o óculos que é legal para criança. Que a gente Os falou óculos disso. inquebráveis. É os inquebráveis. Isso. A armação, né? É a armação Isso. ou a lente? É a armação. É É a armação. inquebrável. Para criança, a gente já usa as lentes que elas têm uma resistência muito, muito boa. Então, por exemplo, nessas lentes SmileCare, é uma lente de policarbonato e no caso de quebra, a criança também tem um direito de receber uma garantia dessa lente. Legal. E aí a gente tem as armações, que também é de uma marca chamada Nano, ela é inquebrável, indestrutível. Ela tem essa chamada dela, de que ela é indestrutível, então se a criança conseguir quebrar essa armação, o fornecedor fornece outra em garantia. Ô Vinícius, e para criança grande de uns 38 anos, assim, a gente tem essa lente, essa armação inquebrável também? Olha, para falar a verdade, eles já lançaram para quem pratica esportes. Então, para a pessoa que pratica esporte, ela precisa usar o legal. óculos, ela não consegue usar lente de contato, eles já transferiram essa tecnologia para algumas marcas, e aí você consegue usar essa armação que, se tomar uma bolada, se cair no chão, alguma coisa assim, ela também tem uma garantia aí de quebra. Ô Vinícius, agora em questão de pagamento, como é que funciona? Vocês têm um prazo de pagamento?
tem alguma promoção para quem paga no cash ele direto? Ah, com certeza, né? Você falou, né, que tem até 30%, né, dependendo do que você compra ali, né? Isso. Nós temos ali a nossa seção, né, de armações e solares que tem um descontinho legal, né? Às vezes 20%, às vezes 30%. Às vezes a gente faz as promoções, eu já anunciei aqui na PAN, de até 50%. Né? E a gente facilita bastante o pagamento do cliente, até 10 vezes sem juros no cartão. Pagamento à vista a gente dá um desconto bem legal aí de 10%, 15% dependendo, né? Como comentei com você, para a gente fugir das taxas do cartão, compensa eu dar um desconto maior para o cliente. Né? No Pix, por exemplo, a gente consegue dar um descontinho a mais aí. Então fica bem, prestações bem suaves aí para o cliente, caso ele queira parcelar. Porque a pessoa tem que pensar o seguinte, né? Você vai pagar mais barato aonde quer que você for comprar? Beleza, mas você não vai ter ali uma garantia, você não vai ter uma proteção para os seus olhos. Então ali com óculos a partir de 300, 400 reais ali, vamos colocar 400 ali, Sim. 400 reais. Se for parcelar ali em 10 vezes, né, mesmo que tenha uns jurinhos ali, não vai sair tão caro. Sim. E pro cliente não tem juros, né? Os Olha aí. nossos parcelamentos são sem juros. Então. Os juros é a gente que absorve. O cliente, se for R$400 dividido em 10 vezes, vai ser R$40 por Ah, mês. legal, vocês... Então, Bem tranquilo. Você imagina, você vai ter um óculos de qualidade, com uma durabilidade maior, porque Isso, geralmente exatamente. são mais duráveis, né? Sim. E com qualidade realmente, com proteção para os olhos, né? Exatamente. Eu acho legal essa questão de vocês assumirem os juros, porque em muito lugar divulga, não ótica, né? Falando no comércio em geral. 10 vezes sem juros. E a hora que você chega e vai fazer, até 5 não tem juros. Depois tem o juro da maquininha. Fala, mas não sou que era 10 sem juros? Por que agora tem o juro da maquininha? Juros, uai. Não, a gente não repassa esses juros para o cliente, para realmente ficar tranquilo para o cliente fazer a compra ali de uma armação com qualidade, lentes de ótima qualidade, né? E aquele negócio também, os oftalmologistas recomendam aí que você refaça o exame de 1 a 2 anos. Então é garantido que a nossa lente vai durar pelo menos esses 2 anos. Sim. Então você vai fazer um investimento um pouquinho mais alto ali, porém você vai poder ficar com ela 2 anos. Tem cliente que fica 3, 4 anos com o mesmo óculos. Que esquece de oftalmo, né? E às vezes também porque acabou não aumentando, ele fez o uso correto, ele está se sentindo bem com o óculos, ele consegue usar. Tem gente que usa até mais tempo, mas aí a gente já não garante a acuidade visual, né, da lente, porque a lente realmente, depois de 3, 4 anos, ela começa a ficar amarelada, ela começa a perder o antirreflexo, mas a gente garante aí. Olha, para perder a acuidade visual, entre 3 e 4 anos. E o antirreflexo? O nosso antirreflexo mais completo, a gente dá garantia de 2 anos. Então, é 2 anos que você vai poder usar o óculos sem perigo nenhum, sem preocupação nenhuma, porque se acontecer alguma coisa com o antirreflexo, manchou, craquelou, né, tá ruim, a gente faz a troca em garantia. Aí você criou um triplex na minha cabeça, eu tô em looping agora. O antirreflexo vai perdendo? Eu nem sabia. Aquelas, pra mim, o tempo inteiro que eu tiver ele na vida, o antirreflexo tá ali intacto. É que o antirreflexo, ele é uma camada aplicada em cima da lente. Então, essa camada, ela tem um tempo de vida útil, né? Então, tem coisas que podem afetar essa camada. Então, a gente sempre indica, a gente sempre fala, olha, não faça isso. Por exemplo, não pode lavar com água quente. Muita gente gosta de tomar banho e já aproveita para lavar as lentes. Não pode. Não pode porque isso afeta o antirreflexo, né? Não pode passar álcool de jeito nenhum. Muita gente perdeu as lentes porque na pandemia acabou passando o álcool para limpar e também desinfetar, né? Limpar e a aí camisa, pode? Também não é legal. Por Tem quê? as flanelinhas lá milagrosas, né? Que eu esqueci de passar a pegar, inclusive. Vocês precisam passar lá, ó, já tá. E eu acabei esquecendo de trazer. Eu comentei com o Wagner, saí na correria e não trouxe, mas já falei para vocês passarem lá que a gente tem uma toalhinha, vamos dizer assim, própria para limpeza, são os lens wipes. Ele é um lenço descartável que ele já vem com um produto próprio para limpeza de lentes. Ele pode ser usado também para limpeza de telas, celular, TV, tudo mais. E ele é próprio para essa limpeza das lentes, para não deixar
perder o antirreflexo, para não manchar o antirreflexo, para não ocorrer de também riscar as lentes. Porque o grande problema de limpar com a camisa é que às vezes tem um grão de poeira ali na camisa e você não está vendo. Aí você passa na lente, esse grão de poeira risca o antirreflexo, mancha o antirreflexo. E aí você acaba perdendo a acuidade visual da lente. O mesmo acontece com o óculos solar de grau? Sim, porque é sim. dado um banho também, né, na lente, é isso mesmo? Isso. Nas nossas lentes das AIS, a maioria também já vem com um antirreflexo no óculos de sol. Então, se a pessoa, é até legal a gente falar disso, né? Porque às vezes a pessoa ela não usa o óculos de sol por ela ter grau e ela achar que não tem como usar. Não. Agora você compra o óculos de sol e compra as lentes de grau com a proteção e com a cor do óculos de sol. Então ela pode usar. E aí, se ela tiver esse tratamento, vai manchar também se fizer da maneira errada as limpezas, né? E até a lente de sol que não tem tratamento, ela corre esse risco de riscar, de manchar, porque dependendo do que você usar para limpeza, vai acontecer de danificar a lente. Olha só, né? São todos cuidados que realmente a gente já não tem. Sim. A gente não tem, realmente, Vinícius, né? Às vezes eu pego a camisa e limpo, né? Por isso que eu perguntei, a camisa pode, né? Mas não já é explicou o ideal. várias vezes aqui, né? Mas é sempre bom a gente estar frisando, porque não é o ideal, né? É verdade. E os lens wipes, eles são práticos por causa disso. Você levou ele ali no carro, na bolsa, em qualquer lugar você pode usar eles, que ele vai limpar corretamente, sem danificar. A gente vai fazer um intervalo, né? Sim, pode, mas pode ir. Marcelo Diniz, né? Nosso ouvinte fiel, assíduo, além de ser um componente... Ele não passa um dia sem falar com a gente aqui, não né, passa. Marcelo? Além de ser um componente da bancada, ele também é um ouvinte assíduo. Ele é patrimônio. Ele fez uma pergunta que, na verdade, eu acredito que a gente tenha falado, mas é legal falar novamente. Se todas as lentes... não, desculpa. Eu não tirei do começo. Todas as lentes hoje têm proteção para nossa maior exposição às telas do celular e computador? Não são todas as lentes, tá? Algumas marcas, como a Zeiss, ela colocou no portfólio que todas as lentes vão ter proteção UVA-UVB e a proteção contra a luz azul, que é de dispositivos digitais. Né? Porém, não são todas as marcas que têm em todo o seu portfólio. Então, algumas marcas você precisa solicitar para o atendente que tenha essa proteção contra a luz azul. E também, algumas marcas não têm proteção UVA-UVB. Então, tem que ser bem pesquisado isso daí. É isso. 8h30. Repita. 8h30. Essa meia hora do Jornal da Pan, um oferecimento PPA nos 4 cantos do Brasil. A gente continua com o Vinícius no YouTube Jovem Pan. Jornal da Pan. Eu só fiz agora o horário porque pra eu falar repita. Sabia. Deixa só eu falando repita. Eu ia falar agora, ele não quer ser o garoto do repita hoje. Mas, ô Vinícius, esse rolê de riscar o óculos, cara, é real. Porque depois que ele veio aqui, eu fiquei meio paranoica, né? Aí eu tentando limpar com a flanelinha. Mas eu sempre esqueço. Ou papel higiênico. Sim. Cara, aí eu percebi... pior, dependendo do papel, né? Não, mas papel bonito. Se você lavar corretamente, você pode secar com papel higiênico sem problema. Secar ou esfregar? Não, secar. Secar, né? Porque se você lavou... Tá esfregando ali. Então. É que a questão de friccionar a lente pode ocasionar esse risco. Porém, se ela estiver limpinha, né, você lavou com detergente, tudo certinho, e o papel higiênico é um papel higiênico macio, não vai ter problema. Você pode esfregar mesmo que não vai ter problema, né? Então a gente sempre recomenda ou usar os lens wipes ou fazer uma limpeza com água, sabão neutro, detergente neutro, e aí pode usar o papel higiênico. Então, eu tava usando a flanelinha, aí eu perdi o óculos, só porque eu comecei a cuidar bem dele. Falei, que raiva. Só porque eu comecei a cuidar direito, não me parar a camiseta. Aí deu tudo errado. Eu falei, só porque eu tô fazendo direito não dá certo. A pessoa consegue perder um óculos, né? Mas eu perco várias coisas. Eu sou TDAH, meu filho. Eu perco óculos, perco chave, perco celular. A gente tava falando sobre o solar e você tem também lá na ótica, mas eu não quero ter um de grau e ter um solar também de grau. Isso. Né? Tem aquele, como é que chama? Que você Dark, encaixa ele, coisa? né? Isso, é o clip-on que a gente chama. Ele é um óculos de grau, ele é uma armação de grau que você vai colocar a sua lente ali normalmente e ele tem um adicional que você coloca por cima, geralmente é com imã, e ele gruda na sua armação e ele se transforma num óculos de sol, porque ele tem a lente de sol ali para você estar utilizando. Então é muito bom porque
As pessoas às vezes não gostam de ter 2 óculos, né? Então ter que tirar um e colocar o outro. Então com isso facilita demais, é muito interessante o clip-on, porque você saiu no sol, você encaixa a lente solar, você entrou num local que não tem sol, que você não precisa mais da lente solar, você só desencaixa e guarda ele num saquinho, numa case, que geralmente ele vem junto. E aquele que é a lente dark, como que é? As lentes Photofusion. Isso, É o que vai ficando mais escuro, né? Isso. Que é o grau que escurece. E tem também, as lentes Photofusion são as lentes que escurecem conforme a luminosidade. Quanto mais luminosidade, mais escura ela fica. Também é muito prático, porque aí você não tem que retirar e guardar nada de lente adicional. Você saiu no sol, com alguns segundos ela já escurece, e se você entra num ambiente com baixa luminosidade, ela clareia 100%. Ela é o Dark que ela lembrou porque ela escurece um pouco mais do que aquelas normais, são né? duas, Isso, né? exatamente. A Zeiss ela fez um lançamento de lentes que elas escurecem mais do que as que a gente tinha na própria Zeiss e que tem no mercado. A maioria das reclamações dos clientes que usam as lentes Photofusion era que as lentes mais antigas ela não escurecia assim muito. Ela ficava com a coloração. Um fumê, né? Isso, ficava ali mais ou menos, porém não protegia tanto, não dava tanto conforto. Então a Zeiss investiu em tecnologia e aí conseguiu fazer lentes que escurecem assim muito, como se fosse um óculos de sol mesmo. E aí a Zeiss lançou a Dark, que ela já fica bem escura, e a Extra Dark. A Extra Dark ela fica muito, muito, muito escura. É bem interessante. E a partir de quantos, Vinícius, sai essa lente? Se for para pessoas que têm o grau comum, né, que não é multifocal, se eu não me engano, em torno de R$ 1.600 mais ou menos, uma lente já com todas as proteções e essa tecnologia. Cara, que perfeito, né? Sim. E ainda pode parcelar em 10 vezes. Com certeza. Fantástico. Com certeza. Falando em óculos de sol, nós estamos num verão assim que tá avassalador, né? Como diz o Wagner, um sol para cada um. Óculos de sol tem não só para quem só quer óculos de sol mesmo, tem várias marcas lá, né? Você falou. Sim. Algumas marcas conhecidas. Que marcas legais você pode falar para o nosso ouvinte saber que a gente tem aqui em Marília isso também? Olha, a gente tem muita marca, né? Então fica até meio difícil. Mas eu perguntei da Michael Kors, você falou que tem. Isso, a gente consegue citar algumas aí que são mais procuradas, que tem um bom custo-benefício, né? A Michael Kors tem óculos de sol e armações de grau super lindas, super da moda, né? A gente sempre está atualizando a coleção. Então tem a Prada também para mulher, tem Prada masculino, muita gente acha que Prada é só feminino. Mas tem, né? O Prada masculino também é super estiloso, super chique, né? Emporio Armani para o homem, que é um custo-benefício muito legal. Lacoste tem tanto masculino quanto feminino. Tiffany, que aí já é uma grife mais, né, de renome, né, um valor mais agregado, porém também super na moda, né? A Tiffany é característico, né, aquelas cores azul, preto deles. Tem até o azul Tiffany, né? Virou até uma paleta. Todo mundo fala, o azul Tiffany. Max Co, que é uma grife muito jovial, né? Ela tem cores diferenciadas, é muito legal. Ela tem umas cores muito diferentes que estão sendo lançadas no mercado. Então mistura um pouco do oncinha com uma cor roxa, mistura o tartaruga com uma cor verde. O verde está bastante na moda, vários tons de verde. Então tem muita opção, né? O Ray-Ban, o clássico, né? A gente não pode deixar de falar dele, apesar de que o Ray-Ban é o mestre em pirataria, né? Isso, foi muito pulverizado, foi muito pirateado, porém a Ray-Ban tem lançado coisas novas que não estão conseguindo ser pirateadas, vamos dizer assim. Eles lançaram uma coleção de lentes invertidas. As lentes comuns, elas são côncavas, né? Então a curvatura ela é voltada para dentro dos nossos olhos. As lentes reverse,
da Ray-Ban, elas são viradas para fora. Então é bem legal, principalmente para quem trabalha com imagem, Nossa, né, que influenciador e tudo mais, porque ela não dá reflexo. Você tem ele lá? Temos, Quero temos passar sim. para ver. Eu fiquei curiosa também agora de ver esse muito inverse. interessante, é muito interessante. Vinícius, soubesse, podia ter lembrado, pedir para Vinícius trazer, pra gente ver e mostrar pro nosso público. Mas é bom que aí passa lá, toma um café e Isso, já vem vê, conhecer, né? Isso. vem conhecer a loja, a gente tem estacionamento próprio, ambiente climatizado, nossos colaboradores estão preparados para atender todo mundo, vem tomar um cafezinho com a gente, conhecer as Eyes Vision Center Marília, que tem bastante coisa, bastante novidade, inclusive esses óculos reverse da Ray-Ban. E lembrando que a ótica fica na Avenida das Esmeraldas, né? Avenida das Esmeraldas, número 249. Pega a receita do seu filho aí, do oftalmo dele, leva lá, porque eu confesso pra você que eu não acreditei muito, mas agora você pode provar para quem quiser Sim. que realmente Pra quem é funciona, tomé, né? para Exatamente. que realmente funciona essas lentes para as crianças, né? Sim, eu falo para o Giroto que eu gosto de vir aqui em janeiro, justamente para alertar os pais sobre essa volta às aulas das crianças, que é muito importante as crianças estarem fazendo os exames oftalmológicos, né? Fazer com um oftalmologista mesmo, certinho, porque ele vai examinar a criança, o olho da criança por completo, né? E se ela precisar de grau, se ela precisar de um óculos, é só passar lá nas Eyes Vision Center. Você falou uma coisa legal, porque às vezes a criança chega em casa se queixando de dor de cabeça, Isso. né? Se queixando que tá com a vista cansada e de Sim, repente dor você fala no assim, olho. mas de repente fala assim, mas é porque a professora te coloca lá no fundo da sala, né? E às vezes não é isso, né? Exatamente. É a questão da visão mesmo. Sim, às vezes a criança até sentando perto da lousa, ela tem dificuldade. E o pai não sabe, porque é difícil identificar. Então tem alguns sinais, né, que a gente pode observar na criança para ver se ela está precisando de grau ou não. Que é sentar muito perto da TV, fechar os olhos, igual Pra a gente tentar comentou ver, aqui, né? quando a gente está sem óculos, a gente dá aquela apertadinha nos olhos para poder enxergar melhor. Então são sinais que os pais precisam estar atentos, levar ao oftalmologista e aí ir numa ótica, né, adequada, tudo certinho para dar um tratamento correto para a A criança. criança ficar piscando muito também pode ser um sinal? Pode ser um sinal também. Às vezes pode ser um sinal de alguma outra questão também, não só a questão do grau. Às vezes ela tem problema de olho seco, né? Então o oftalmologista ele vai identificar isso. Ele pode passar um colírio para a criança. Ou então agora Aqui, as ó. eyes também, as eyes também tem uma solução para olhos Qual? secos. Eu comentei aqui também em um outro programa que são as máscaras. Zeiss Warm Mask. São máscaras que quando você abre ela do pacotinho, ela vem no pacotinho certinho, você abre ela, ativa uma reação nessa máscara e você coloca como se fosse uma máscara para dormir mesmo. Você usa ela ali por 10, 15 minutos, às vezes até mais, que esse efeito acontece, e ela vai garantir o que o colírio faz, que é umedecer os olhos. Então, em vez de usar o colírio, você pode usar as Eyes Warm Mask. Ô Vinícius, Mas- esse assunto Mas só vamos alertar, né, pra procurar o É oftalmologista. isso que eu ia perguntar, mas Exatamente. a máscara precisa de indicação oftálmica ou não? Não precisa, porque ela tá. não tem nenhum produto químico, ela não tem nada empregado ali que vai gerar um problema para quem usar. Então não tem problema, não tem contraindicação e não é necessário a indicação do oftalmologista. Ela é descartável ou não? Ela é descartável. Você usa por um tempo, 10, 15, às vezes 20 minutos, e aí ela esfria. Porque como ela age, ela esquenta para que com esse morno que fica dela, Como se fosse criar um vaporzinho ali, alguma Isso, coisa. exatamente. É um processo que gera ali que consegue umedecer os olhos. Então você usa uma vez só e joga fora. Isso, exatamente. Que legal, bom Aí saber. eu vou falar pra você, eu não consigo entender porque eu não sei o que é ter o olho Eu seco tenho, ou por isso não, que eu tô né? perguntando, Então, porque eu, não aguento- eu esqueço do colírio, aí eu fico aqui, ó, piscando o tempo inteiro. Mas a máscara é uma ótima solução, porque o olho cansa, na verdade o olho seco é isso. exatamente. O olho fica muito cansado e aí você precisa ficar piscando. E a hora que você pinga o colírio, é restaurador. Isso. Só que o duro é ficar lembrando, pingar então. o colírio o tempo inteiro, e a máscara é uma ótima saída. A ideia da legal. máscara, você usa no momento que você tá ali tranquilo, que você tem esses 10, 15 minutos para estar usando, e a ideia é que com o tempo você vai manter o seu olho
não seco, né, úmido, vamos dizer assim, só por você estar usando. Então não é só naquele momento, é um tratamento, não é só naquele momento que você usa que dá certo. Ela mantém por um tempo. O legal eu entendi agora. É tipo assim, você já usa o colírio, para você não precisar usar o colírio, você tem essa opção dessa máscara. Exatamente. Porque o colírio é um produto químico, né? Vamos dizer assim. E a máscara não, ela não tem nenhum produto químico, não tem contraindicação. É isso. Cara, que fantástico. Vamos fazer mais um rápido intervalo aqui em 100,9. A gente continua no YouTube Jovem Pan com o Vinícius Barbaroto. Lembrando que essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Unimed Marília. Presença que transforma. Que eu vi? Vinícius, querendo ou não, quando você passa por aqui, você fala, eu falei disso aqui, né? Às vezes a gente esqueceu. Sim, provavelmente é isso também o nosso Bastante. público, Você falou né? da máscara da última vez, mas a gente não falou da questão do olho seco. E, eu não perguntei se Não, falou, né? Porque senão não teria falado da máscara, não, né? Mas acho que a gente... falou por outras coisas, não foi? Eu não lembro, porque eu teria prestado atenção, porque eu sou... Mas, Vinícius, agora trazendo, por exemplo, é muito caro essa máscara? Não, não é caro. Eu não vou lembrar valores agora, eu precisava me atualizar. É uma caixa com unidade única ou você compra uma caixa que vem várias? Tem uma caixa com 5 unidades e caixas com 10 unidades, né? Então você pode estar aí. Para um tratamento é legal pelo menos 1, 2 semanas para esse tratamento funcionar e você ter assim um alívio melhor desse olho seco. Inclusive, eu gostaria de pedir para você falar novamente, reforçar novamente, trazer o caso à tona novamente, né? Que é da sua cliente lá com o filho, que conseguiu, usando a lente, como é que chama? MyoCare. A MyoCare conseguiu regredir. Isso. Eu comentei dessa lente aqui há um tempo atrás, porque foi o lançamento. Então foi uma indicação para os pais que têm crianças com miopia, com problema de miopia. Essa lente ela evita que a miopia aumente, progrida, né? E aí com certeza vai acontecer das pessoas duvidarem, né? Ficarem, poxa, será que isso é verdade? Será que eu vou pagar tudo isso numa lente e vai funcionar para o meu filho? Bom, então a gente tem um estudo de caso nosso, de um cliente nosso, que ele é cliente desde 2021 e ele usava lentes normais e a miopia dele vinha aumentando mês a mês. Meio grau de um ano, mês a mês não, de ano a ano. Meio grau de um ano para o outro, 1 grau do outro ano para o outro. E aí a gente indicou, né, por meio de uma oftalmologista que a gente foi visitar, explicou para ela sobre essa lente, a gente indicou para ele. E aí a mãe resolveu comprar para testar. Então a gente tem a prova real de que essa tecnologia funciona. A partir do uso desse nosso cliente, além de não progredir a miopia dele, a miopia regrediu. Então ele usava um grau de menos 4,25 e ele passou a usar um grau de menos 4. Então a gente está muito feliz, muito confiante nessa tecnologia, porque agora a gente tem uma prova ali de que realmente funciona. Cara, eu gosto disso. Eu achei fantástico. A hora que você me contou, eu achei fantástico. Cara, realmente... É acreditado, né? É até meio chulo matar a cobra e mostrar o pau, né? Exatamente. A mãe ficou super feliz. Exato, a mãe ficou super feliz. Quando ela voltou com a segunda receita do filho dela, após o início do uso, ela veio toda feliz. Falou, nossa, olha só, o grau dele diminuiu. A gente ficou também... sabe, estarrecido. Poxa, diminuiu? A mãe falou, diminuiu. A gente estava esperando que não fosse aumentar, porque essa é o propósito da tecnologia. Porém, diminuir foi uma surpresa pra gente, a gente ficou super feliz e hoje a gente pode realmente indicar e falar, não, a gente provou que funciona, a gente tem a prova que funciona e que é até melhor do que o esperado. Nossa, que legal. E melhor ainda é que ela não precisou pagar. Eu falei isso agora, ela ficou muito feliz, né? Que não precisou pagar, né? Exatamente. Então as lentes Zeiss MyoCare, elas são feitas para não progredir a miopia da criança e ela tem direito a 2 trocas no ano. Geralmente a criança ela tem um acompanhamento de 6 em 6 meses com o oftalmologista e se durante esses 6 meses, esses 6 primeiros meses, o oftalmologista trocou o grau da criança, a mãe vai ter uma troca grátis para essa criança. Após mais 6 meses, teve uma outra troca na receita, no caso do nosso paciente diminuiu o grau, a gente deu uma outra troca para ela. Então é garantido 2 trocas
durante 1 ano para essa criança, tanto para acontecimento da troca do grau, ou se vir a acontecer das lentes quebrarem, porque a gente sabe que às vezes a criança deixa cair no chão, às vezes bate a bola, tromba com alguma coisa, e às vezes pode quebrar. Essas lentes são feitas para ser super resistentes e não são feitas para quebrar, geralmente não quebra, mas se acontecer também tem essa garantia. Nossa, sensacional. Ou seja, você paga por um produto que realmente sai muito barato. Exatamente, exatamente, porque vai evitar que a criança tenha um grau muito alto lá na frente, né? Porque essa é a grande preocupação. Se a criança já começa com um grau alto aqui, imagina ela com 16, 18 anos, vai ter aquela lente grossa, ou vai ter que pagar muito mais caro numa lente para ficar mais fina. Então a gente tem as tecnologias em que graus altos você paga mais para essa lente não ficar tão grossa e não ficar tão pesada. Porém, se os pais já pensarem nessa tecnologia logo de início, vai evitar que se gaste muito dinheiro lá na frente. Cara, isso que eu ia até te perguntar, antes da gente encerrar aqui, Vinícius. Ainda existem, né, as pessoas... Porque é difícil hoje você ver alguém que tenha um grau, a lente muito grossa, sim, né? Sim, sim. Mas ainda, só que daí tem essas tecnologias agora de você ter ela um pouco mais fina, só que com custo mais alto, é isso? Isso. É uma tecnologia que ela deixa a lente mais fina e mais leve. Porém, se, por exemplo, é uma criança que ela progrediu demais o grau dela, vai chegar ali a -12, -14. Nós temos clientes que chegam a isso. Nem com a melhor tecnologia a lente não fica fina. Não tem como. Não tem como. Acima de 10 graus, a lente, mesmo com a melhor tecnologia, vai acabar ficando grossa. Então é melhor já evitar isso logo na infância, né? Perfeito. E você, pra gente encerrar, você lançou uma promoção também, né? Para essas lentes para as crianças, né? Exatamente. Aí, os ouvintes da PAN... Ainda mais agora voltando às aulas, né? Exatamente. Agora é o momento para estar levando o seu filho no oftalmologista e passar lá na Óticas Eyes Vision Center Marília. Desconto de 20% em todas as lentes das Eyes, inclusive as Eyes MyoCare. Então as Eyes MyoCare é uma lente que ela custa aí R$ 1.999, ela passa a custar R$ 1.599, fica bem interessante. E dividido em várias vezes e com a vantagem de que você ainda vai ter mais 2 trocas, ou seja... Exatamente. Não vou nem falar o preço que está saindo aqui, que fica muito barato. Cara, e... Acaba compensando. Nossa, eu fiquei feliz, né, por você, né, sim, por essa sim. história, fiquei feliz pela criança também, né, que teve essa regressão aí na sua miopia. Miopia. Para miopia, né? Miopia que é o grau negativo. Vinícius, nosso tempo está no limite. Quero agradecer a sua presença mais uma vez por estar com a gente aqui. Tomara que você venha com outros casos desses na sua próxima visita aqui à Jovem Pan. Com certeza. A gente luta aí para que a saúde ocular dos nossos clientes esteja sempre em dia, esteja sempre cada vez melhor. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. E precisando a gente está Óticas Eyes na Avenida das Esmeraldas. Número 249, WhatsApp 99690-3381. Pode mandar a sua receita lá pra gente, que a gente faz orçamento pelo WhatsApp para facilitar. E depois passa lá tomar um cafezinho com a gente, conhecer as novidades e os lançamentos. É isso, a gente precisa encerrar aqui em 100,9, a edição 4.789, mas vamos continuar no YouTube Jovem Pan com o Vinícius. É isso, uma ótima quinta-feira para você, um excelente dia e amanhã estamos de volta com o Jornal da PAN. Sensacional. Não, cara, fantástico. Realmente, eu fiquei... Não, é gratificante, assim, a gente vê o produto dar certo, a gente vê o cliente satisfeito, o cliente feliz com o que foi feito, com o que foi oferecido para ele. É lógico que você, né, como vendedor, você tem que acreditar no produto que você vende, né? Mas, às vezes, você acreditando, passando a sua credibilidade, também é um fator positivo. Sim. Agora, você tendo a comprovação, trazendo o relato dessa comprovação, é melhor ainda, né? Com certeza, porque assim, quando a gente lançou, eu só tinha os dados que foram fornecidos para a gente, né, dos estudos e das pesquisas que foram feitas. Então, o que eu poderia passar para o cliente é somente isso. Olha, nós temos esses dados. Né? Agora não, agora eu tenho a prova viva ali. A gente teve ali um estudo de caso de um cliente nosso que deu certo. Então, com isso eu consigo passar muito mais credibilidade para o cliente. Cara, e você vê, né? Por isso que eu falo, às vezes você vai
pagar mais barato, às vezes até mesmo pela sua questão financeira, de repente você não consegue, mas não foge, vá na loja, conversa, né? Tenta Isso. procurar, tenta Isso. fazer uma negociação, de repente Sim. você consegue numa ótica especializada como a Zeiss a ter a qualidade que o seu filho ou que você precisa realmente ali naquele momento, né? Exatamente, exatamente. É procurar alguém especializado, né? Então nossos colaboradores são totalmente especializados para isso, para atender da melhor maneira. Não consigo chegar naquele produto. Não, vamos ver um outro então, que a gente tem aqui um portfólio para todos. Semelhante àquele, né, que Isso, consiga... exatamente. Como é que a gente fala? Consiga a chegar na solução que o cliente precisa Isso, ali, atender né? da maneira correta, né? Com saúde, que esse que é o mais importante. Como diz o ditado, barato às vezes sai caro. Né? Exatamente. Minha mulher que diz isso, rapaz, eu não aprendo. Ela fala, olha, o barato sai caro, o barato sai caro. Imagina você ter que pagar 2 vezes, 3 vezes. É isso que acontece, né? Exatamente. É isso que acontece. Você vai lá, vou nesse aqui mesmo que é mais baratinho e já era, né? E como eu falei, quando o grau aumenta demais, você acaba tendo que gastar mais. Uma lente com mais tecnologia para ficar mais fina, você gasta muito mais nela. Então, se você gastou um pouquinho ali na juventude, na infância da criança, para que esse grau não aumente, depois dos 17, 18 anos que ela não vai precisar mais dessa lente, ela não vai precisar gastar quantidades exorbitantes com lentes mais especializadas, porque o grau dela ficou baixo, então ela consegue comprar lentes mais baratas. Ô Vinícius, na questão de armações, né? Eu acostumei com essas mais quadradinhas, assim, podemos dizer. A sua é um pouquinho já mais redondinha. Nossa, a dele parece tão leve que até de olhar ela é leve, cara. Fiquei sempre, tô aqui só olhando. Às vezes eu falo assim, mas no meu rosto ali não vai ficar uma redondinha, não vai ficar legal. Meu rosto já é redondo. Tem isso? Não tem. Eu também não gostava, assim, eu achava que o redondo não ia combinar pra mim. E aí nossas próprias colaboradoras ali, elas falavam, prova um redondo. E eu nem provava. Eu trabalho lá e eu nem provava. Aí elas falaram, não, prova esse. Aí provei um, ficou legal. Provei outro, ficou legal. Falei, poxa, eu acho que o meu próximo numa troca aí eu vou pegar um redondo. E, nossa, me acostumei, gostei, ficou legal. E é o que eu falo. Muita gente fala, se o seu rosto é quadrado, você tem que usar a armação redonda. Se o seu rosto é redondo, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que a pessoa tem que provar e ver se ficou bom no rosto dela, se ela se sentiu confortável, se ela se sentiu bem. Então, tem inúmeros clientes que têm o rosto mais arredondado e ainda assim usam armações redondas e não fica feio, não fica bonito, fica elegante. Acaba dando certo. E é por isso que eu falo que tem que provar. Não tem uma fórmula, uma regrinha de ter que ser assim, ter que ser assado. Sabe, eu gosto de falar que é muito livre e é o que provar e se sentir bem. É isso. Perfeito. Vinícius Barbaroto hoje com a gente no Jornal da Pan. A gente encerra por aqui também a nossa transmissão no